mini cursos. Então, a gente espera que todos estejam gostando bastante, né, das atividades da nossa feira, né, estejam aprendendo bastante, e agora a gente vai ter mais um momento de muitas trocas e aprendizados, né, que é a oficina de compostagem com o Juan. Né? Então, a gente agradece a presença de todos e todas. Eu vou passar a palavra para a Maísa, se apresentar também. A Maísa é integrante do Núcleo de Educação Ambiental e na disciplina de extensão ela também desenvolve um trabalho de compostagem, né? Então ela pode se apresentar agora rapidamente também. Oi, boa tarde, estão me ouvindo? Então, como o Pedro já falou, eu também faço parte do NEA e eu sou aluna do curso de licenciatura em Química aqui do campus Vila Velha, e eu também ajudei a organizar esse projeto porque o meu projeto de extensão a gente está fazendo um projeto de compostagem em escolas municipais. Esse é o nosso projeto. Que legal, hein? Muito bem. E a gente tem como convidado especial nessa nossa tarde de hoje o Juan Felipe Barrios Lopes, nosso convidado internacional, né? O Juan, ele é gestor ambiental com mestrados em gestão ambiental sustentável e geografia, tem conhecimentos técnicos em sistemas de informação geográfica, possui muita experiência na área de assistência e extensão rural para sistemas agroflorestais, né? Ele é um profissional com 10 anos de experiência em monitoramento ambiental, de recursos eco-hidroclimáticos. Então, ele é uma pessoa bastante preparada para estar contribuindo com a gente aqui hoje à tarde nessa oficina, nesse mini curso de compostagem. E então eu vou pedir, né, para ele complementar a sua apresentação, né, e, né, falar o que mais você quiser da sua apresentação. O Juan, ele é integrante da RUCA, a Rede Urbano Capixaba de Agroecologia, né, que foi onde a gente fez o convite, né, para estar ministrando esse mini curso de compostagem. Então, ele é uma pessoa bastante experiente, capacitada aqui para estar colaborando com a gente. Então, de imediato, eu passo a palavra para o Juan, que vai estar fazendo a apresentação. E daí, Juan, você coloca se prefere que o pessoal faça perguntas no decorrer da sua fala ou deixa as perguntas mais para o final. Não sei como você prefere. Então, Pedro, bom, primeiro que tudo, obrigado, né? Obrigado e todo um prazer estar aqui participando dessa semana de meio ambiente do IFES Vila Velha. E, bom, te respondendo a questão, eu acredito que seja mais fácil no final, mas mesmo assim, se tem uma dúvida que talvez não consiga lembrar no final, pode interromper, se falar, escrever principalmente no chat, e aí você me ajudar sendo o filtro desse tipo de informações, pode ser? Sim, pode ser, porque como você vai estar fazendo a apresentação, você não vai estar assistindo o chat, né? Então, se alguém fizer alguma pergunta no chat, eu posso, né, te fazer essa pergunta daí nesse momento, tá bom? Beleza, show. Então, acredito que seja bom dar início na apresentação, né? Vou compartilhar aqui minha tela. Só quero esclarecer para vocês. Essa é uma apresentação que eu fiz na plataforma Prezi. Ela vai ficar disponível no YouTube. Ela está na internet já atualmente. Quem quiser acompanhar o link, o Pedro já vai passar também. Acredito que dê para passar ali no chat. E em si, qual é a minha intenção? Compartilhar o máximo de informação com relação a comportamentos e práticas ambientalmente sustentáveis. Então, quando a gente fala de compostagem, compostagem é uma das práticas que mantém ou que procura a gestão integral dos resíduos sólidos. Então, isso vamos falar assim, é uma oportunidade que nós temos para preservar nossa terra de aqui para as gerações futuras, de aqui para os anos venideiros, né? Bom, antes que tudo, novamente agradeço o Pedro e a participação aqui da Semana do Meio Ambiente do IFES. Meu contato está aqui no e-mail,
minha rede social, principalmente no Instagram, e eu sou gestor ambiental, minha formação como tal é administração e gestão ambiental, sou mestre em geografia pela UFES e em gestão ambiental sustentável pela Universidade Camilo José Cela da Espanha. Tenho 10 anos trabalhando em diferentes projetos ambientais, especificamente aqui no Espírito Santo, trabalhei com o Instituto Jones, no programa Reflorestar, no LADESA, para a criação do PERS, Plano Estadual de Resíduos Sólidos, no INCAPé, no projeto Barradinhas, agora estou em uma terceirizada da Vale, e ontem fiquei sabendo que vou ser parte de um programa, de um projeto da AG, sobre um sistema de irrigação e controle meio que sistemático, né, tudo programado para uso eficiente e racional da água em propriedades rurais, beleza? Então, prazer, e agradeço novamente a participação de todos vocês, e damos início, né, a nosso curso. Então, o primeiro aqui, o objetivo principal, divulgar e explicar de uma maneira mais clara a gestão integral dos resíduos sólidos, priorizando a compostagem. Então, vou mostrar principalmente para vocês como a compostagem, as diferentes tipos de compostagem são feitas, não só aqui no Brasil, e como elas funcionam, assim como a facilidade de ter uma composteira em casa, seja coberta do sol, da chuva, dentro de um apartamento, onde for. A viabilidade de ter uma composteira é imensa, só que seu manejo que vai determinar qual composteira vai comportar nosso, vamos falar assim, nossa utilização, beleza? Então, como específico, né, apresentar os tipos de compostagem, simplificar esses elementos necessários, as atividades necessárias e as possíveis dificuldades ao longo de toda a apresentação. Então, beleza. A nossa realidade hoje, o que está acontecendo? Então, eu vou colocar aqui um vídeo. Se não ouvirem, Pedro, você me dá um toque, beleza? Te agradeço. There's a place in our universe, a marble spinning in a vacuum. It contains life. It contains us. It may look solid and enduring, but now we can see it differently. Across time, living and breathing. Across time, we can see that we, all of us, are changing this place faster than ever before. We can see the impact of the way we live. Of the choices we make. And see their consequences. There's a place in our universe. How we decide to treat it today will determine our future. What will you think? What will you do when you see our world changing before your own eyes? Perfeito. Então, a gente vê que a nossa raça, a espécie humana, ela vem mudando o entorno, fazendo uma série de
criando uma série de impactos ambientais no solo, na terra, na ocupação dele, né? Então, hoje, como que a gente faz essa gestão dos resíduos? A realidade que tristemente não sempre é uma realidade, né? Primeiro, a separação dos resíduos não sempre acontece. O primeiro, às vezes, é que a gente termina depositando todos os nossos resíduos, tanto orgânicos como recicláveis, e aqueles que terminam, infelizmente, são lixo, né? Lixo, todo aquilo que não pode ser aproveitado, mas no mesmo cesto, na mesma sacola, na mesma gaveta, no mesmo espaço, o que inviabiliza a reaproveitação de alguns resíduos recicláveis, né? E automaticamente gera uma quantidade maior de resíduos que vão para onde, pelo menos falando aqui no Espírito Santo, um aterro, especificamente a marca ambiental. A grande maioria dos resíduos são levados para a marca ambiental ou para CTRVV, né? Qualquer das duas opções, o aterro é um passivo ambiental, ou seja, vamos deixar uma marca daqui para frente de um impacto ambiental constante, o qual continua sendo um impacto, o qual afeta o meio ambiente, polui o lençol freático e, obviamente, gera problemas e conflitos de espaço, de uso e de utilização. Então, essa realidade, o modelo ou a expectativa que a gente deveria ter seria o aproveitamento máximo de todos os resíduos. Claro, tem uns que, infelizmente, vai ter que ter um tratamento especial. Agora, por exemplo, tristemente com a pandemia, o Covid, todas as máscaras, né, todos os resíduos hospitalares precisam passar por um autoclave e terminam, usualmente, por incineração. É o mais correto? Não é o mais correto, mas é a forma de controlar algum tipo de contaminantes que, anatomopatologicamente, podem afetar a raça humana. A questão da reciclagem é fundamental. Vou falar, por exemplo, que antes se cogitava as 3 R's da reciclagem. Hoje, 2021, estamos falando de 7 R's. Então, a possibilidade é sempre melhorar. E com relação a nossos resíduos orgânicos, olha, existem milhões de soluções ou tratamentos para esses resíduos, e hoje eu acredito que a compostagem seja a mais próxima para nosso entorno, assim, tipo de casa, o que a gente consegue fazer estando dentro de casa, né? Porque, por exemplo, não em todos os espaços cabe um biodigestor, que também é uma excelente forma para utilizar ou aproveitar os resíduos orgânicos, além de gerar gás, né? Na verdade, metano, o qual pode ser utilizado para cozinha, né? Então, a saída e o aproveitamento dos resíduos tem muitas oportunidades. Mas, beleza. Continuando, então, o que é a compostagem? Então, são técnicas, né, aplicadas à decomposição de materiais orgânicos. A forma da técnica, ela vai depender da aceleração dela. Ou seja, toda compostagem, ela acontece naturalmente, ou não a compostagem não, a degradação dos resíduos, a qual pode acontecer de duas formas, né, aeróbica ou anaerobicamente. A questão é, aerobicamente, a decomposição vem sendo um processo natural, o qual não gera um impacto ambiental. Por quê? Porque ele fornece, mediante micro-organismos, a disponibilidade de nutrientes e minerais para as plantas. Quando acontece a decomposição anaeróbica, gera-se a putrefação, o que gera odores, fortes odores, né? Símbolo de usualmente metano, de amônia, que são elementos, obviamente, que, vamos falar assim, indicadores, que no nosso caso, quando a gente composta, são indicadores que não está, o sistema não está funcionando totalmente. E eu venho aqui, quero fazer aqui um zoom na parte do ciclo da compostagem, e é como a gente trata nossos alimentos. Então, à medida que a gente diminui o desperdício,
são menos os restos alimentícios que irão para uma pilha de compostagem. Mas, mesmo assim, ocasionalmente tem alimentos que se estragam com facilidade, por exemplo, o morango é muito sensível, o mamão também, às vezes, ocasionalmente, e o melhor a fazer, então, é colocar dentro de uma pilha de compostagem ou compostar, aproveitar aquele substrato, porque aquilo é um excelente biofertilizante, ou um composto orgânico, e retornar, na verdade, para o solo, que é de onde vêm os nossos alimentos. Uma cenoura, a gente planta no solo, colhe ela, bom, a grande maioria produtores orgânicos que colhem, revendem para a ceasa, e aí o ciclo continua. Comercialização de alimentos, nós, vamos falar assim, fazemos o aproveitamento deles, porém, hoje, vão para onde? Para um aterro sanitário. O correto deveria ser exatamente esta linha, este ciclo, de elas poder retornar para o solo. Essa seria, e de uma forma adequada, né? Perfeito. Então, essa compostagem, hoje em dia, existem muitos mais métodos de compostagem, mas eu vou citar aqui mais ou menos uns 4, e nos quais eles têm diferentes teorias de decomposição, né? E eu vou explicar ao longo. Aí, por favor, guardem suas questões, seria bem interessante ter este debate no final. Então, primeiro funcionamento, e praticamente todas as composteiras têm uma fase termofílica. O que significa a fase termofílica? Um acréscimo de temperatura, onde a atividade microbiana é a que proporciona aquele acréscimo. Então, tem essa fase inicial, a temperatura aquece, chegando em torno de 50 até 70 graus Celsius, mantém essa temperatura usualmente de uma semana até um mês. A questão vai ser o método de compostagem. Então, vou dar um exemplo. A Takakura, usualmente, até pode manter essa temperatura por mais tempo. Por quê? Por essa recirculação de resíduos, a atividade microbiana é praticamente constante. Então, a temperatura se mantém sempre relativamente elevada. Ao mesmo tempo que tem uma questão. Quando a temperatura aumenta, a atividade microbiana está acontecendo, ela automaticamente está eliminando bactérias que poderiam ser nocivas ou poluentes. Então, é uma fase extremamente importante e é uma fase que todo o método de compostagem passa por aquela fase termofílica. Depois, vamos falar assim, essa alta de temperatura começa a descer, né, a decrescer, procurando uma estabilidade e uma fase final, que é a maturação. Na maturação, aí nosso composto já está pronto e até poderíamos utilizar ele já para colocar diretamente no solo. Não diretamente na planta, nunca porque às vezes os compostos terminam sendo um pouco mais ácidos. Aquela acidez, aquele pH que terminaria sendo um pouco baixo, poderia atrapalhar ou afetar o crescimento das plantas quando entra em contato direto com elas. Além desse composto, mesmo ele sendo maturado, ainda tem micro-organismos ali dentro dele. Então, ele também, ocasionalmente, pode retornar ou manter uma temperatura um pouco elevada, ou que, ocasionalmente, poderia cocinar a planta. Por isso, sempre é bom misturada, uma mistura um pouco com areia, um pouco com o mesmo solo de onde está o plantio, e continuando. Perfeito. Vamos falar sobre a compostagem convencional. Usualmente são grandes leiras. Hoje em dia, São Paulo está instalando alguns patos de compostagem com resíduos de poda, principalmente. Então, a poda é um elemento sumamente importante dentro da compostagem, porque é aquele material seco que vai permitir que os resíduos orgânicos tenham uma compostagem, uma degradação adequada, né? Aqui a gente vê o moço molhando, por quê? Porque a umidade também é um ponto-chave na decomposição dos resíduos. Beleza? Então, a compostagem convencional funciona assim.
vermicompostagem. O que é a vermicompostagem? Especificamente, é quando outro tipo de de seres, né, que a grande maioria são insetos, também fazem a decomposição daquele material, daquele resíduo orgânico. Então, eu faço aqui um grande, vamos falar assim, zoom a estes bichinhos aqui, são conhecidos como mosca-soldado. Esta é a larva da mosca-soldado, esta é a mosca-soldado. A única coisa que eles fazem é se alimentar de resíduos. Isso é o único, Deus criou eles para aquilo. Então, na minha composteira, eu tenho um monte delas. Por quê? Porque elas aceleram o processo vamos falar assim, elas se alimentam dos resíduos, me proporcionando um substrato de ótima qualidade para ser utilizado dentro de uma composteira, dentro de uma horta, dentro de um canteiro e semelhante. Tem, então, agora os gongolhos, eles são os que mais se alimentam, o gongolho, o piolho de minhoca, né? Piolho de cobra, desculpa, e eles são os que mais se alimentam de resíduos um pouco mais duros, como uma casca, como a fibra de coco, como gramas um pouco mais resistentes, né? Então, eles vêm se alimentando de alimentos mais resistentes, ou seja, com uma maior quantidade de lignina. A lignina é o que dá aquela firmeza nas cascas das árvores. No mesmo coco tem bastante, né? E aqui, obviamente, as minhocas, né? Que são as mais conhecidas, principalmente no caso dos miocários domésticos, a minhoca californiana, né? A espécie californiana, aqui um exemplo de miocário, porém, eu como bom composteiro que venho sendo de praticamente um ano atrás, acredito que no caso das minhocas, elas são um pouco mais sensíveis, elas não aceitam todo tipo de alimentos, elas não conseguem digerir, por exemplo, cítricos, carnes, algumas gorduras, então elas são um pouco mais sensíveis. Igual os gongolhos, às vezes não consomem os alimentos relativamente frescos. Agora, outro tipo de composteira, que vai ser a seguinte, da qual eu gostei muito, que é a compostagem Takakura, que é um método oriental, o qual foi trazido. A engenheira Priscila fez a tradução do material, também o material está disponível no espanhol. Eu encontrei ele também no espanhol, mas primeiramente foi pela Priscila, e encontrei ele no português, aí pesquisando, cheguei nele no espanhol também. Enfim, e é um método extremamente legal, extremamente fácil de fazer, porque é a criação de um EM. Que é EM? São micro-organismos eficientes. Como você faz? Você cria vamos falar assim, dois tipos de fermentação. Um doce e um salgado. Acabou. Tem uma massa-mãe, que faz com terra, selagem, palha, e depois mistura com esses fermentos. Deixa um pouquinho mais, e depois, continuamente, você vai acrescentando os resíduos orgânicos, né? Ele não gera o chamado lixiviado, ou biofertilizante. Eu vou voltar aqui nesta de vermicompostagem, porque aqui, usualmente, quando tem essa torneirinha, por quê? Porque tem um resíduo líquido, que, bom, não é um resíduo, é um biofertilizante, porém, ele em altas quantidades é nocivo. Então, a proporção dele, usualmente, é 10%. Então, para poder trabalhar com ele, você precisa ter esse cuidado sempre. Mas é ótimo, é fundamental e tal. Mas tem pessoas que não gostam, ou que não têm vamos falar assim, essa prática, de saber lidar com os biofertilizantes. Perfeito. E a compostagem Takakura não utiliza. Se adapta tanto em espaços de fora, como em espaços à área aberta, como em espaços internos, um apartamento, coisa assim. Então, eu até coloquei aqui mesmo, essa compostagem vem se espalhando pelo Brasil todo, e vou até entrar num dos colegas dessa compostagem, o Luciano, e até apresentar para vocês como ele faz, no sentido da compostagem Takakura, na casa dele.
Deixa eu só aqui voltar. Perfeito. Bom, continuando então. Eu tenho também um vídeo dela, né? Bom dia, gente. Aqui Juan, gestor ambiental. O que acontece? Aqui eu estou querendo mostrar para vocês o que é a compostagem Takakura. Ela consiste em uma preparação de um tipo de EME, organismos eficientes, onde eu misturo com materiais como palha, capim seco, fibra de coco, entre outros, e coloco meus resíduos de casa. Depois de 20 dias de fermentação, de estar mexendo nela, vai gerar um tipo de resíduo composto, né? Que é muito bom para o solo, na verdade, voltar às origens. E com esta pequena composteira, eu já adubei 2 canteiros de 2 metros cada um, 2 por 1, ou seja, 4 metros no total, e eu estou plantando praticamente de tudo aqui no quintal da minha casa. Então, é um comportamento ambiental livre de agrotóxicos, procurando a sustentabilidade, procurando novamente nossa comunicação com o meio ambiente. Beleza? Essa é a mensagem que eu quero deixar e espero que possam me seguir nas redes sociais. UNF Colômbia. Valeu, abraço. Beleza, então aí a parte da Takakura. E tem a compostagem seca, bom, mas foi chamado assim por uma empresa bioambiental, onde eles criaram outro tipo de EM, especificamente eles não falam qual são os micro-organismos, eles falam que são os micro-organismos da montanha. Eles vendem esse tipo de composteiras, e eu vou mostrar aqui o vídeo deles, né, até uma cliente, claro, tá em espanhol, mas não vai ser problema não, a ideia, a forma didática vai ser bem clara aqui. Bueno, muchas veces pensamos que los residuos orgánicos no son un problema porque son biodegradables, pero la mayoría de residuos que llegan a Doña Juana son orgánicos. Estamos felices con esta compostera de bioambiente que podemos tener en el apartamento y podemos aprovechar los residuos. Aquí nos traen una tierra que se llaman los maravillosos de la montaña, los fabulosos de la montaña. Ponemos una capa, la estamos estrenando hoy. Ponemos una capa. Tenemos los residuos de esta mañana, el café,
la cáscara de naranja, todo lo que nos quedó de la comida de anoche y del desayuno de mañana, lo trituramos y lo ponemos acá. Encima de esto le ponemos este otro compuesto que también lo entregan con la compostera y es un polvo de secado rápido. Una vez se le pone esto, procedemos a cerrar nuestra compostera, que es muy fácil. Ponemos nuestra madre de la compostera, lo cerramos y enseguida procedemos a hacer unos giros. Y ya mañana repetimos el proceso con los residuos orgánicos que generemos cada día. Cuando esté llena vamos a tener compost para nuestras matas e para poder regalar. Então, ali foi bastante lúdico, bastante simplificado, o fato de poder misturar os resíduos orgânicos junto com um material seco, né, que é aquele segundo material que ela colocou, e um primeiro, então, já são aqueles micro-organismos. Então, meio que é facilitar e acelerar o processo de decomposição. Vocês percebem que ela mistura, né, de certa maneira, ao mexer no baldinho, né, aí facilitando a aireação dentro dos resíduos, né, e ao mesmo tempo dentro do mesmo balde. É suficiente e é um processo que está funcionando, tanto assim que eles também fazem alusão, ficam, vamos falar assim, ressalva, né, também o ciclo, né, a questão o ciclo da compostagem, a questão de obter nossos alimentos, a gente fazer o uso deles, o que a gente vai descartar, misturar, compostar e poder retornar para o solo, né? Perfeito. Deixa aqui. E aí, eu gostaria só dar um pitaco sobre a questão legislativa. Então, pelo menos no Brasil, existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela existe desde 2010, mais de uma década. E hoje, a gente já, bom, estamos em 2011, o Plano Estadual de Resíduos Sólidos foi feito em 2019, né? E, de certa maneira, está se trabalhando, mas a política pública veio sendo um pouco devagar, né? Ela aconteceu, mas, assim, a passos bem curtinhos, mas pelo menos já existe. Adicionalmente, quero compartilhar que existe, ou pelo menos existiu, um Fundo Nacional do Meio Ambiente da Caixa, né, para projetos que apoiaria projetos de compostagem, mas a última publicação deles que eu vi foi de 2018, infelizmente. Então, eu não sei se ainda esse projeto existe, se ainda tem editais abertos, até porque o resultado do último edital continua sendo de 2017, mas tem notícias sobre 2018. Então, bom, é algo para a gente se tocar, e algo muito legal e importante, que pelo menos em Florianópolis, toda a questão da compostagem iniciou fortemente com a revolução dos baldinhos, que alguns, não sei se alguns de vocês já conhecem, mas é um projeto bem legal, onde foi essa questão de passar os baldinhos e ir cada um compostando, hoje praticamente uma legislação municipal, e está obrigando a todas as pessoas que moram em Florianópolis a iniciar essa prática de compostagem. Ela foi também liderada ou ajudada pelo vereador Marquito, né? Perfeito. Agora a gente vai na parte do porquê, se não estou errado. Por que compostar? O primeiro, vamos reduzir nossos resíduos. São menos os resíduos, todo que a gente composta não vai para um aterro sanitário. Vai ficar e vai ser bem utilizado. E bem utilizado como? Porque nossos resíduos, infelizmente, quando vão para um aterro sanitário, novamente, são um passivo ambiental. Quando eu composto eles, eu consigo reaproveitar eles e produzir alimento. Então, a compostagem também poderia ser até um sustento, até uma geração de renda da população. Por exemplo, a venda do substrato, ou, por exemplo, a venda de mudas, ou, por exemplo, a venda de hortaliças, né? Olerícolas de ciclo curto.
E, claro, além de ser uma prática ambientalmente ecológica, né, ela também é rica em biodiversidade, o que se diferencia de um sistema convencional de produção. Hoje, como é produzido o arroz, o milho, a grande maioria são transgênicos, onde os sistemas de produção são de monocultivo, né? Quando a gente faz compostagem e a gente retorna aquilo para o solo, a gente está dando vida, está dando biodiversidade para ele. Então, é cuidar dele ao mesmo tempo. Então, por isso que é fundamental essa questão da compostagem, mas também levar ela para o solo, e de uma forma ambientalmente correta, né? Perfeito. Agora, a questão das 7 R's. Repensar, reduzir, recusar, reparar, reutilizar, reciclar e reintegrar. Cada um deles é nesse sentido. Por exemplo, eu vou gerar algo fora. Não existe o fora. Não existe outro planeta. Ah, isso aqui é lixo. Tá? Por mais que seja lixo, a forma de diminuir o impacto dele tem que ser sempre pensada, né? Então, esse tipo de situações que nos levam hoje, né, no dia a dia, para procurar esse tipo de atividades um pouco mais sustentáveis. Tanto é que o que eu quero é compartilhar esse tipo de informações. Aqui eu coloquei 2 vídeos de TikTok de uma colega minha que também está reciclando e ela queria que eu mostrasse. É Silvia, ela é paraguaia, hoje ela mora em Linhares. E, bom, são vídeos rapidinhos. Swinging side to side and I'm killing that. Damn, your girl so fine, but her breath is like. She says she wanna dance, but she don't know how to. I'm iced out, looking like a star. Her name is Jen. Swinging side to side and I'm killing that. Damn, your girl so fine, but her breath is like. She says she wanna dance, but she don't know how to. Então, ali são tijolos, né? São muito utilizados, já foram muito utilizados em algumas casas com financiamento social e coisas assim, porém não vi tanto aqui no Brasil, principalmente na África, algumas regiões do Equador, Panamá, cheguei até ver na Venezuela, que também ajudei ali no projeto. E aqui, com relação à Colômbia, se montou um projeto sempre, né? Reciclar tem valor. E, bom, ajudei na produção deste vídeo com os colegas. Também está em espanhol, mas o sistema é bem legal, é bem eficiente. Espero peguem aí a jogada. El compromiso empresarial para el reciclaje. Opa. El compromiso empresarial para el reciclaje da inicio a la nueva campaña Reciclar tiene valor. La cadena comienza cuando el consumidor compra cualquier producto en góndola. Una vez se consumen los productos, se separan por material. Los materiales reciclables son el papel, el plástico, el vidrio y el metal. El consumidor lleva los residuos reciclables a la tienda Carrefour, donde los recibe un experto, quien ayuda a clasificar y pesar los diferentes materiales que tienen valor. Dependiendo del peso que se entrega, el cliente recibe boletas para participar en un sorteo mensual por 500.000 pesos. Al final, los residuos se depositan en el módulo de reciclaje de la tienda. Los residuos se recogen y transportan al centro de acopio, donde los materiales se separan minuciosamente en más de 20 categorías y se preparan para enviarlos a las diferentes industrias transformadoras del país. En las fábricas transformadoras se procesan los residuos adecuándolos para su reutilización.
En el caso de Tetra Pak, se separa la pulpa de papel para fabricar papeles y cartones reciclados. Con los residuos restantes de plástico y aluminio, se fabrican láminas de aglomerado y tejas termoacústicas. Estos materiales procesados también se utilizan como materia prima para la producción de libros, cuadernos, archivadores, productos de la industria editorial, muebles y material de construcción. El ciclo se cierra cuando el cliente vuelve a la tienda y adquiere nuevos productos con su bono ganador. Reciclar tiene valor. Perfeito. Então, aqui vocês já perceberam como é vamos falar assim, o funcionamento, a ideia de uma gestão integral de resíduos, né? Eu vi aqui, o Pedro me passou uma questão do Breno, né? Na compostagem anaeróbica, onde há a produção de gases como o metano, que é altamente inflamável, quais medidas a adotar para reduzir os riscos de acidentes com esse tipo de compostagem? Ou não há riscos? Então, só para te responder, Breno, realmente, pela quantidade de resíduos que você tem em uma compostagem caseira, realmente tem a emissão de gases, quando você faz, de certa maneira, erradamente, porque nossa ideia não é gerar compostagem mediante uma degradação anaeróbica. Isso gera o metano, gera o gás, mas ele não, vamos falar assim, nessa quantidade de 2, 3, até 4 quilos por dia, a quantidade de gás, ele não chegaria a ser volátil ou chegar a uma intoxicação de uma pessoa ou algo assim, mesmo dentro de um apartamento fechado, porque demora muito em produzir. Então, para aquilo acontecer, seria necessário outro tipo de degradação de resíduo orgânico, como qual? Um biodigestor. Então, o biodigestor, para começar a gerar gás, precisa pelo menos de 15 dias daquela decomposição dos resíduos, o gás acumular e poder ser utilizado o gás. Só que quando você faz isso praticamente em uma caixinha fechada, independente do tamanho, mas mesmo assim, bem manualmente, cada vez que você mexe na composteira, porque você tem que mexer pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, você vai ter a liberação desse gás. A proporção vai ser tão pequena que não vai gerar um risco e não vai gerar um problema, tipo, na saúde. Claro, vai demonstrar, ou ele é um indicador que você, infelizmente, está fazendo uma compostagem errada, porque vai ter um olor fétido, né? Vai ser um cheiro de ovo podre, demonstrando que a matéria orgânica ela não está se decompondo de uma maneira correta e está apodrecendo, está entrando em uma fase de putrefação, onde o cheiro, né, é evidente e, infelizmente, não vai retornar adequadamente para o solo. Então, acredito que com isso consegui responder a tua questão. Agora, especificamente sobre a compostagem, eu coloco aqui o lembra, por quê? Porque são 3 elementos fundamentais para que a compostagem aconteça e seja de uma forma correta. A primeira, uma relação CN, relação carbono-nitrogênio. Tem que ter uma igualdade entre os resíduos e a matéria seca. É necessário ter matéria seca? É necessário. É necessário ter nitrogênio, resíduos? É necessário. A questão vai ser a umidade deles. Então, não pode ser nem muita umidade, não pode ser nem pouca umidade. Então, o grau, vamos falar assim, ótimo, uma umidade de 50%. Ah, mas não sei qual que é a umidade? Já vou mostrar para vocês. E além da relação carbono-nitrogênio, a umidade dentro da compostagem, é necessário o ar, o vento, a aireação dentro da compostagem, garantindo o quê? A decomposição aeróbica. Então, por isso que é necessário sempre, em uma composteira,
mexer 1, 2 vezes por semana, no mínimo. E aqui a gente vai para onde? No caso da relação CN, eu gostaria aqui de especificar o seguinte. Esta foto de cá demonstra o quê? A umidade e a relação CN. Por que a umidade? Porque na hora que eu pego o material, o substrato, consigo apertar ele, e dele não cai nenhuma gota, mas ele consegue ficar uma estrutura meio que de bolo, né? Uma massa ali pronta, é uma ótima umidade, é uma umidade adequada. Até poderia ser um pouco mais seca. E como eu seco o material? Mexendo nele, misturando, colocando um pouquinho mais de matéria seca. E eu coloco aqui a questão dessa relação, porque cada tipo de resíduo tem uma relação diferente com relação a essa relação carbono-nitrogênio. Então, por exemplo, aqui, o capim velho, a poda feita faz 10 dias pela prefeitura, serve para compostagem? Serve, só que seu nitrogênio, ele por ser já velho, já foi reduzido. Então, está abaixo de 1%. A borra de café, que quem toma café sempre vai ter borra de café. Essa borra de café é ótima, porque tem alto teor de nitrogênio ali na hora. A borra de café e a palha de café, né? As cascas também aqui. O que eu faço ênfase aqui é o seguinte, quando eu tenho essa variedade tão alta, por exemplo, as palhas de arroz, a relação CN é de 39 para 1, ou seja, 39 partes de arroz para uma parte de nitrogênio. É uma relação muito grande, né? Esse aí, aqui, o milho, as palhas de milho, elas usualmente são muito ruins, tem pouco nitrogênio. Então, precisa de muita palha para o nitrogênio. O que a gente faz quando a gente tem nossos resíduos em casa? A gente faz uma mistura de mais ou menos 1:2, 1:3. E todo depende de quê? Da umidade. Mas não posso esquecer o quê? Sempre misturar. E misturar muito bem. Beleza? E agora entramos aqui na parte da dica. A parte da dica tem a ver com minha composteira. Eu tenho aqui minha composteira Takakura, ela fica de lado de fora. Eu tenho um quintal, eu moro ali, procurei uma casa específica com quintal, para poder mexer com a terra, eu que gosto de plantar, e fazer a compostagem, que ela fosse o fertilizante para meus canteiros. Então, primeiro que tudo, eu arrumei a caixa, né, uma caixa de feira, plástica, vamos falar assim, envolvi ela dentro daquele tecido para mosquitos, né, que tira os mosquitos, usualmente coloco papelão ou galhos no fundo da caixa, coloco a mistura que eu fiz da Takakura, que hoje ela, no slide seguinte, vou apresentar para vocês, e vou colocando meus resíduos constantemente, mais ou menos cada 2, 3 dias. Então, uma importante dica é vocês saberem quantos resíduos geram por dia. Então, vocês vão ter já um baldinho para separar seus resíduos orgânicos. Com eles e com palha seca, serragem, ou, por exemplo, quem tem a dificuldade de encontrar esse tipo de matéria seca, né? Tem os pellets, são os mesmos, são os taquinhos de madeira pequenininhos, usualmente são utilizados para caixas de fezes de gato, só que vocês vão procurar os pellets biodegradáveis, que são de pino, somente uma sacola de 3 quilos, o preço é mais ou menos 10, 13 reais. Então, com essa sacola, vocês vão misturar, vamos falar assim, com esses pellets, né? Infelizmente, aqui não tenho fotos, depois mostro para vocês. Vocês vão misturar seus resíduos dentro daquela já preparado, no caso da Takakura, ou vocês colocam seus resíduos junto com as minhocas, ou com os gongolhos também, né? E eles vão decompor aquela matéria. Então, eu quero que façam aqui, percebam o que é. Que eu comecei em julho, 19 de julho do ano passado, aqui em setembro, e hoje, dezembro,
hoje, estas canas de aqui têm já mais ou menos 4 metros, uma média, né? Tem o maracujá, abóbora, aqui peixinho da horta, abacaxi, pitaia aqui, coco, e todo ali eu adubei com minha composteira. Então, de certa maneira, é uma relação bem legal, bem interessante, é um posicionamento ambiental bem adequado e com o cuidado do solo, da terra, do meio ambiente, né? Deixa eu só mostrar para você, não sei se está aqui. Não, não está, não. Talvez está em outro slide. Sobre as composteiras, isso aqui está. Beleza, então, para casas, para apartamentos, áreas externas, funciona. Dependendo do tipo de composteira, vocês vão precisar proteger da chuva. Por quê? Pelo excesso da umidade. Então, eu protejo minha composteira da chuva, sim, eu protejo, mas eu só coloco um plástico em cima. Aqui, estas duas composteiras foram feitas naqueles sacos de entulho, saco de café, né? Mas saco de saca, né? Aqueles grandes. Até de milho também colocam ali. Ali, então, façam a compostagem ali mesmo. Só cobre, né? Usualmente, além disso, colocando um TNT de lado de fora e pronto. Estas compostagens também são Takakura. Aqui os baldinhos, estes baldinhos de aqui, se não estou errado, tem minhocas. E aqui uma horta, é a horta de São Torquato, onde eles fazem a compostagem, mas por leira de compostagem. Então, colocam os resíduos da comunidade, misturam, tem uma pessoa encarregada, misturam e sempre colocam na palha, né, que ali do lado tem um campo de futebol, então eles sempre têm matéria seca. Beleza? Aqui, obviamente, as minhocas, né, minhocário, gongolhos com uma matéria um pouco mais densa, mais forte, né? E o que eu estava falando para vocês era isto. Eu coloco meus resíduos, misturo eles, mais ou menos com uma semana depois, eu vejo aqui a atividade microbiana, e aqui ainda está quente. Aqui a temperatura oscila entre 50 graus, mais ou menos, né? E quais são os elementos que eu preciso para uma composteira? Primeiro, o que falei para vocês, aquele baldinho, aquele recipiente onde eu vou colocar a quantidade de resíduos que eu coleto por dia. O segundo, é necessário, para facilitar a decomposição de todos os resíduos orgânicos, cortar eles em pequenos pedaços, triturar eles, deixar eles o mais pequenos possíveis para essa decomposição, para facilitar a decomposição. Depois vem o quê? A matéria seca. Então, tenho que ter essa relação de seja 1:2, 1:3, né, de carbono e nitrogênio. A composteira pode ser do material que vocês quiserem. Pode ser de papelão, pode ser de plástico, de isopor, até mesmo uma sacola um pouco mais resistente. O segredo é sempre trabalhar em camadas, tipo uma lasanha. Então, eu coloco matéria seca, resíduos, matéria seca. Misturo, matéria seca, resíduos, matéria seca. Misturo. Esse é o segredo. E, obviamente, cada vez que misturo, estou colocando ar, estou oxigenando minha composteira, garantindo que tenha isso, e ao mesmo tempo que eu misturo, eu tenho que verificar se a umidade está legal. Então, se está muito seco, posso adicionar água? Pode. Mas no caso que seja água da sessão, somente é água com cloro. Então, pega uma quantidade de água, a que você, por exemplo, puder guardar, pelo menos de um dia para o outro, talvez 1 litro, 2 litros, deixa ela aberta, eu sei, não é muito recomendado pela questão do mosquito, pode colocar um pano, o cloro, ele com 24 horas se evapora. Então, depois disso, você consegue adicionar dentro da composteira sem gerar, sem matar os micro-organismos que estão dentro dela. Então, é basicamente isso. Esses são os elementos, né, e as atividades de uma composteira. O cuidado, ele tem que ser constante, né, de todo dia. Não é de todo dia, mas pelo menos é uma atividade que vai te dar um pouco de trabalho, é um pouquinho de trabalho, mas hoje, para quem está na pandemia, que está trabalhando de casa, é algo até prazeroso.
obviamente, em nenhum momento apoio a pandemia, ou de certa maneira, cogito essa situação, né, que é uma situação muito triste, mas por eu estar na minha casa e ao mesmo tempo não poder sair dela, aquilo foi uma atividade prazerosa demais, que para mim me deu uma até maior qualidade de vida, né? Eu moro em Santa Paula, né, do lado da Barra do Jucu, então antes ia muito para praia, ainda vou, né, a praia é bom demais, mas aqui, né, onde eu moro, eu também sou feliz mexendo com minhas plantas, com meus 6 metros de horta que eu tenho ali, né? De meio que uma mini agrofloresta ou agrofloresta urbana. Bom, adicionalmente a isso, aqui, bom, já apresento alguns dos trabalhos interessantes da compostagem, mas também faço alusão, quem tiver e conhecer movimentos agroecológicos aqui na Grande Vitória, nós da RUCA, né, eu também faço parte da RUCA, estamos mapeando esses movimentos. Então, também podem procurar no Instagram, RUCA, né, RUCA, Rede Urbana Capixaba de Agroecologia, entrar em contato também com a gente, e bom, a ideia é que o meio ambiente seja melhorado e estamos aqui para isso. Então, é basicamente isso. Muito obrigado. Eu acredito que não é mais que isso, beleza? Não sei se tem mais questões. Brigadão. Tem duas perguntas aqui no chat, uma do Luciano e outra da Carolina. Beleza. São sobre essa relação carbono-nitrogênio. O Luciano, né, que a gente agradece muito, né, da Horta Quintal na cidade, está aqui com a gente, né, e ele perguntou, a relação carbono-nitrogênio que você recomenda é 3 carbono para 1 nitrogênio? E a Carolina pergunta, o que pode ser utilizado para manter a relação carbono-nitrogênio? Beleza, então, primeiro para o Luciano. A relação é sim, 3 de carbono para 1 de nitrogênio. O carbono seria o quê? A palha seca. E o nitrogênio, que é de resíduos. Então, por um baldinho de resíduos, ou por 1 quilograma de resíduos, em teoria, vamos falar assim, esse mesmo baldinho, você vai precisar 2 ou 3 baldinhos de palha seca, serragem, ou aqueles pellets que são para gato, né? Os biodegradáveis. E agora, com relação à questão da Carolina, né? Pode ser utilizado, o que pode ser utilizado para manter a relação CN, na verdade, são resíduos e a palha seca e a matéria seca. É isso que vai manter essa relação CN. Não sei se respondi corretamente vocês, ou se precisariam de mais uma explicação, mas basicamente é isso. Na compostagem, a gente precisa manter essa relação CN com resíduos, que vem sendo nitrogênio, e o material seco, que é o carbono. Eles misturados nessa proporção, 1:3, 1:2, junto com uma umidade aceitável, oscilando ali meio que no 50%. E com a compostagem é perfeita e não terá nenhum problema. E daqui a mais ou menos, dependendo do tipo de compostagem, que pode demorar desde 20 dias até 2 meses ou 3 meses, você terá um substrato de ótima qualidade para adicionar na sua horta e demais. Convido também vocês para participarem de hortas urbanas ou hortas comunitárias. Eu acho que é um movimento bem interessante que ensina e tem educação ambiental ali, de dia e à noite também, né? Então, é bem legal. É muito interessante trabalhar com isso. Pessoal, eu coloquei a lista de presença no chat aqui do Meet, então quem está participando com a gente, né, pode estar se inscrever, preenchendo lá para estar recebendo seu certificado daqui a alguns dias por e-mail. E alguém tem mais alguma dúvida? No momento ninguém está questionando mais nada aqui pelo grupo. Ou se quiser agora que o Rua tá aqui na sala, pode até abrir a câmera, fazer a pergunta, né? Não necessariamente precisa ser só pelo chat agora. Sim, agora aí
É o bate-papo. Então. Gente, vamos todo mundo abrir a câmera aí para a gente tirar uma foto, fazer um registro desse momento também? Rapidinho. Eu e a Melissa estamos aqui acompanhando também. Beleza. Boa tarde a todos. Todos vão bater a foto agora. Gente, eu quero agradecer muito ao Juan e reforçar esse convite que ele fez para todo mundo conhecer e quem quiser, né, se integrar a RUCA, Rede Urbana Capixaba de Agroecologia, e está conhecendo as hortas urbanas aqui da Grande Vitória, né, ou do município que você vive, né? A gente tem gente aqui de vários estados do Brasil na nossa atividade. É fundamental, na nossa opinião, esse tipo de atividade, né, e de estar fortalecendo, porque é uma educação ambiental feita na prática, né? Infelizmente, a gente não pode estar agora todo mundo junto, em volta das leiras, né, mexendo nos baldes, né? A gente está cada um assistindo da sua casa, do seu computador, do seu celular, mas a gente fica o desafio para cada um, para cada uma, seguir revendo esse vídeo, revendo a apresentação do Juan também, que está aqui no chat, vai estar na descrição do vídeo, para estar aprendendo a fazer esse processo de compostagem, né, porque isso reduz em muito a pressão sobre os aterros sanitários. Imagina a quantidade de material orgânico, úmido, que a gente está jogando lá, que está forçando a abertura de novos aterros, né, em função de estar lotando, né, os aterros que já existem. Então é uma nova área que tem que ser aberta, que tem que ser feito todo um buraco, todo um tratamento para estar colocando matéria orgânica junto com matéria seca, né, o que não é o correto, como o Rua colocou. Então, isso é importante que cada um de nós se desafie e aprenda a estar fazendo a compostagem, para a gente estar reduzindo individualmente essa carga que a gente gera, né, e envia para os aterros, e também não só fazendo a compostagem individualmente, mas também cobrando por políticas públicas de agroecologia, tanto para o meio urbano como para o meio rural. Um exemplo que a gente traz vem lá do Rio Grande do Sul, o município de Santiago, que fica próximo a Santa Maria. Eles criaram um projeto social, um projeto chamado Pila Verde. Pila é uma gíria para dinheiro, né, lá no Rio Grande do Sul. Então é o Pila Verde. Como é que funciona o Pila Verde? A população, ela separa o seu resíduo orgânico em casa e vende para a prefeitura. A cada 5 quilos de matéria orgânica gerada na casa do cidadão, ele vai lá, leva num determinado lugar da prefeitura e recebe 1 pila verde. Para cada 5 quilos de matéria orgânica, ele recebe um real. Esse pila verde ele corresponde a R$1 e só pode ser utilizado nas feiras orgânicas do município. Então, isso é um exemplo do potencial que esse tipo de atividade tem quando é acionado em escala, né? Porque é muito importante cada um de nós fazer, né, cumprir o nosso papel, mas mais importante ainda é que os grandes geradores, que os poderes públicos, esses sim que têm recursos, que têm mais condições, né, de estar tomando medidas de impacto maior, né, para gerar transformações sociais, é importante, e a gente tem que fazer essa cobrança, né, seja na hora que a gente vai votar, né, escolher bem quem são os candidatos, são comprometidos ou não com a agroecologia, com o meio ambiente, seja independente de quem tiver sido eleito, né, nosso papel enquanto cidadão, enquanto movimento social é cobrar, né, reivindicar, fazer proposições para que a gente possa viver numa sociedade, né, ecologicamente viável, né, onde a gente altere as relações, esse padrão que a gente tem, seja de consumo, seja de produção. Então, fica esse chamado, né, a gente cobrar por políticas públicas, a gente cumprir o nosso papel individual. Então, fica esse pedido. E, bom, tem alguns comentários aqui, muito boa, a exposição da temática do Brendo, a Lara também colocou muito bacana.
O Anderson, né, também disse que é um tema muito interessante. Camila, né, parabenizou a apresentação, deu até inspiração para fazer uma, né, ela adorou. Então, você quer... A gente ainda tem um tempo aqui, gente. Você quer fazer mais alguma colocação, Juan? Público que está aqui com a gente, Maísa, fiquem à vontade. Bom, eu gostaria de te perguntar, Maísa, a composteira que você está fazendo lá no IFES, como ela funciona, como ela é? Conta um pouco dela. Então, como é um projeto de extensão, ele ainda não saiu do papel, mas eu resolvi por mim, quando a gente começou esse projeto, eu comecei a fazer aqui em casa. Eu fiz a primeira que eu fiz, eu acabei colocando algumas sementes, uma experiência um pouco engraçada, de abóbora, e acabou que deu um pé de abóbora na minha composteira, e aí eu tive que colocar lá na minha horta e eu fiquei sem composteira. Aí eu tentei de novo, dessa vez sem semente, e estou fazendo uma. Eu já usei um pouco ela também, estou usando na horta. Eu também tenho algumas flores, eu coloquei o adubo nas flores, tá dando tudo certo por enquanto. Show, que bom, que bom. Olha, essa questão da semente da abóbora, vou te falar, é o mais comum, porque a semente da abóbora, ela dá muito fácil, ela cresce, tem uma facilidade incrível. E aí ela está crescendo onde? Em um substrato de ótima qualidade. Ela faz o quê? Crescer. Então, realmente, a abóbora dá muito fácil. Você falou da abóbora, mas, por exemplo, também na minha, deu até mamão. Deu semente de mamão. Aí, por exemplo, essas a gente pega, né, e quebra um pouquinho, porque também é nitrogênio, né? É um resíduo que pode ser aproveitado. Claro, você também tem a opção de plantar, mas não todo mundo pode plantar, ou tem um espaço de plantar. Mas é isso aí. Não, ótima escolha, e tomara, então, você consiga implementar, e por que não? A gente tenta ir, por exemplo, aqui em Vila Velha, tem compostagem da vila. Compostagem da vila, eles até cobram, né? Eles cobram mais ou menos R$ 30 pelo baldinho, e eles vão de bike, pegando teu baldinho de resíduos orgânicos, e eles fazem a compostagem para você. Aqui eu estou fazendo propaganda deles, mas realmente não uma ou duas vezes que a gente chegou a bater o papo com eles, mas não conheço especificamente como hoje eles estão trabalhando, né? Mas, é uma dessas estratégias ali, né? Igual também, eu até esqueci de falar, tem composteira até de madeira. Você depois procura cara, vamos falar assim, é a criatividade. Compostar é fácil, só precisamos de criatividade para espalhar essa tecnologia que não é nova, pelo contrário, que tem séculos e séculos. Um detalhe que eu queria falar também que eu tinha esquecido. Que você falou que sempre colocar palha seca, folha seca, o que a gente tirou do projeto, que eu tirei do projeto, sempre estava falando para colocar folha verde normal do pé. Tem algum problema isso? Influencia? Não. Você só está acrescentando, vamos falar assim, um teor um pouco mais de nitrogênio que de carbono. Quando ele está mais seco, vai ser mais carbono. Quando ele está mais verde, vai ser mais nitrogênio. É só isso. É isso que muda. Mas mesmo assim, a decomposição dela vai se transformar no carbono. Entendi. Na verdade, a decomposição é feita pelos micro-organismos. São eles que vão transformar ela em carbono. Mas beleza, Pedro. Não sei se alguém quiser também opinar, se tiver mais dúvidas, comentários, todo bem-vindo. Luciano, você quer fazer alguma colocação também? A gente não te escuta ainda. Opa, boa tarde. Boa tarde. Uma iniciativa aí que os jovens façam. Eu, na minha residência, eu já tenho basicamente 2 anos ou 3 anos que eu estou fazendo, né? Então, é algo que dá trabalho, tá, pessoal? Mas é um desafio interessante. Por exemplo, eu sou engenheiro agrônomo. Eu moro na cidade, né? Mas a questão do ciclo dos nutrientes, o resíduo, ele faz parte do ciclo dos nutrientes, é muito importante. O agrônomo é de suma importância, porque é um alimento, né? Hoje a gente vê que os grandes problemas nossos estão na falta de
de alimento, né? A gente está vendo aí que tem muitas populações com falta de alimento, né? Ou por outro lado, o excesso de alimento, que nossa população hoje está toda obesa, né? Então, o alimento é algo muito importante, né? E eu estou fazendo isso como uma aprendizagem da minha casa, né? É algo que me exige bastante, mas por semana, eu faço 15, para jovem aí, ó, eu faço 15 quilos por semana de resíduo da minha residência, né? São 2 baldes que eu tenho. Eu tenho um balde vermelho, que é para os citros. Eu não jogo fora os resíduos, os citros. Lá na horta, quintal na cidade, nós chegamos até me deu bastante trabalho a gente conviver com outro diferente, né? A gente aceitar o outro do jeito que ele é. Então, o trabalho coletivo é muito importante para isso. Lá, eu mesmo sendo um integrante, aí eu me adequei. Houveram, não sei se vocês estão ouvindo bem, houveram vários questionamentos, né? E em determinado momento, fazer uma compostagem na cidade dá muito medo nas pessoas, tem muito preconceito, questão do rato, então tinha muitas essas dúvidas. Será que o rato vem? Porque nos bueiros, na cidade, são infestadas de ratos, né? Então, lá para a nossa realidade, nós debatemos muito, eu vinha fazendo esse resíduo, ficava até de vez em quando me desanimava, que quando eu ia chegando com o resíduo na horta, alguém sempre olhava, mas olhava com cismado. Um colega meu da horta, né? Mas falava, será que ele está trazendo o alimento para o rato aqui? Então, por isso que é importante a gente trabalhar em grupo. Aí, eu, com paciência, com os outros colegas, fomos aprendendo, não sei o nome da menina aí, da jovem, que a gente tem de aceitar muito o outro, né? Então, por isso que é bom o trabalho coletivo. Aí, nós lá chegamos a uma conclusão que nós estamos fazendo a compostagem, jovens, dentro de uma caixa d'água. E dentro da caixa d'áudio, tirou todas aquelas dúvidas do C. Será que o rato está vindo para cá? Por exemplo, eu fiz há um tempo atrás, porque os vizinhos da horta, né? É uma área pública aqui no centro de Vitória, atrás da Mitra Diocesana, né? Antiga OAB aqui. Nós temos uma área coletiva aqui. E a gente fazia a horta ali, só que ficava ao ar livre. E a gente começou a perceber que dava umas ratazanas. Aí sempre aquela dúvida. Será que a ratazana é por causa do composto? Ou é o que é? Então, qual a conclusão que nós chegamos? Nós chegamos para aquela realidade nossa ali, que seria bom a gente fazer num composto. Aí ele é coberto, é um local fechado, e hoje nós não temos mais esse medo. E com relação, então eu tenho esse baldezinho vermelho aqui, que é 7,5 kg, eu faço a minha estratégia aqui para aumentar a vitamina C da minha família, meus filhos que comem poucos, né? Eu uso 30 laranjas, os jovens, por semana, né? Fazendo suco aqui. Então eu sou fazedor de suco aqui em casa. E aí produz bastante casca, né? 30 laranjas, né, por semana. E aí a norma que nós chegamos lá na horta é o seguinte, até eu fui aceitando, eu ia colocando, como nós fazemos uma composteira, nós temos uma composteira ao ar livre e essa coberta. Não sei se está prolongada a fala, pessoal, está prolongada? Pode continuar? Então, o que acontece? Juan, você até me permite aqui. Então, chegamos a uma conclusão lá, falaram o seguinte, Luciano, em determinado momento, falou, você não pode botar os citros. Aí daqui a um pouco eu comecei, nós discutimos no grupo. Chegamos à conclusão do seguinte, o que é melhor? Eu jogar os citros no lixo e contaminar o papel e todos os produtos e ir para a coleta urbana, ou eu usar isso na composteira? Então chegamos à conclusão, eu mostrei por A mais B para os colegas, e seria melhor eu pegar esses citros, que é o pH é mais baixo, né? O pH é mais ácido, desculpa, o pH é mais ácido. Então, esse citro, o que nós fazemos? Eu corto em quatro partes a laranja que eu uso, eu corto em 4 pedaços. Então fica um pedaço menor, a decomposição é agilizada, e em vez de eu colocar na caixa d'água, pessoal, que é fechado, nessa caixa que a gente usa para fazer a compostagem, eu coloco ela, eu enterro ela num composto que já está quase pronto aqui no chão, na leira, onde o rato não vai. O rato não vai atrás de laranja, tá, pessoal? Então eu pego esse composto e coloco ali. E aí, as minhocas, nós temos bastante minhoca lá, elas vão exercer o direito de ir e vir delas, né? Elas têm oportunidade. Então eu coloco elas num lugarzinho concentrado, essa laranja ali vai ser bastante ácido, tá? Então a gente dá a alternativa para a minhoca, ela não ir para lá. Ela tem essa alternativa. Então, em vez de eu contaminar o resíduo da coleta urbana, eu levo lá para, não levo para a caixa d'água, mas eu faço a compostagem num composto que já está quase pronto aqui, enterrando. E aí a minhoca, que também não é besta igual a nós, a gente vai se virando, né? Todas as estratégias de sobrevivência que nós temos hoje, né?
Então a minhoca também ela não vai lá, ela faz o direito dela, não vai naquele concentrado onde tem esse resíduo que eu boto bastante laranja lá. A princípio, o grupo aceitou, não tem mais essa dúvida mais, tá, pessoal? No passado eu tive que fazer, em determinado período, uma desratização lá, porque os bueiros são infestados de ratazanas, né? E tinha essa dúvida. Matamos algumas ratazanas. Aí agora a gente faz dentro da caixa d'água, não tem mais esse problema. Foi uma coisa muito boa, para mim me exige bastante. Então são 15 quilos que eu faço. E da minha empresa, pessoal, por exemplo, vocês trabalham no IFES. Eu tenho um ótimo relacionamento com quem... A gente fala que as boas histórias vêm da cozinha, né? Das nossas residências, onde a mama está, né? A gente se alimenta. Então eu tenho muito bom contato com quem faz o café na minha empresa, né? Então eu faço a reciclagem do pó de café da minha empresa. Antigamente era 30 quilos de... Não, desculpa, 15 quilos de resíduo orgânico da minha casa e 30 quilos por semana de pó de café usado da empresa que eu trabalho. Então acho que para vocês já tem um desafio. Ó. Talvez vocês poderiam fazer, se esse novo normal voltar aí, vocês fazerem a compostagem do pó de café do IFES. Então eu faço da minha empresa, me dá um trabalho, tá, pessoal? Mas como eu tenho que fazer da minha família, eu sou agrônomo, eu quero aprender sobre esse processo, eu já estou fazendo isso aí, eu faço para minha empresa, entendeu? Aí, além disso, jovens, outras coisas vão surgindo, a gente vai aprendendo, tipo como ele estava falando, esse Marquito, uma experiência maravilhosa lá no sul, né, já. A gente vai fazendo, por exemplo, na minha casa eu já faço, embora aqui no centro de Vitória, eu pego e reciclo o papel da minha residência, a garrafa, o plástico. Então, para mim, está sendo uma aprendizagem. Isso me toma tempo, mas sempre quando eu vou descer no meu carro, eu já desço e já levo para o interposto. Embora aqui em Vitória, está faltando, acho que, um processo de educação ambiental, mudou os prefeitos, as pessoas que trabalham. Até fiz uma reclamação no 56, porque eles estão misturando tudo. Na parte de reciclagem, eles estão jogando carne, comida podre, aquele cocô que eles coletam do cachorro andando na rua. De vez em quando eu explico para algumas senhoras, falo, senhora, nesse papel, nesse local onde bota papel aqui, pensa, vai ser uma pessoa igual a nós que vai estar mexendo com esse papel depois. Não é outro ser humano, é alguém igual a nós mesmo, que sente nojo, que tem tudo. Então eu vejo as mulheres aqui, jovens aqui, pegando cocô e jogando no papel reciclado. Então eu estou vendo que não está sendo dado essa prioridade. Acho que é algo que precisa melhorar. Então é maravilhoso isso. Eu acho que é um bom desafio para os jovens fazer. Toma tempo, tá? Então eu gasto, tá? Só completando. Eu gasto geralmente, não sei, Juan, quanto que você gasta. Eu gasto geralmente, como eu estou concentrando agora, são lixeiras de pedal que eu uso para evitar o odor ruim dentro da casa. Agora eu estou concentrando mais tempo. Antigamente eu ia 3 vezes na semana na horta. Agora eu estou indo, acho que duas vezes na semana, levar o resíduo. Não fica o cheiro ruim não, tá, pessoal? Então, como a gente vai sempre botando uma coisa nova por cima, não fica. Aí eu prefiro fazer a compostagem na própria horta, ao céu aberto, do que fazer aquelas composteiras em baldes, tá, pessoal? Porque dá menos trabalho, né? Eu tenho também aqui no prédio compostagem em baldes, mas é mais para demonstração. Mas eu gosto mais de fazer na caixa d'água da horta, que é bem mais prático. Você não precisa lidar com esse efluente, no caso, que é esse líquido, né? Ele tem um odor super forte, tá, pessoal? Quem mexe com essa compostagem, esse líquido que dá, o chorume, que é um grande produto. E o fertilizante também conhecido, né? Ele tem um odor muito grande, né? Então, por isso que eu prefiro fazer direto na composteira na horta, que aí lá o próprio lixiviado é absorvido localmente ali naquele local. Então, acho que fica menos ruim você lidar com esse chorume, que ele pega na mão da gente, só para você ter. Não sei se o Juan tem essa experiência. Eu, por exemplo, mexi aqui, eu geralmente deixava no domingo para mexer, nos baldes, então eu mexia, a mão da gente ficava impregnada, tá, ô jovem? Com esse odor, só água sanitária, na realidade minha aqui, só água sanitária que tirava o cheiro desse chorume, que é um dos grandes problemas das cidades, né? Se ele não bem aproveitado, chorume é um grande problema do lixo, né? Ele... Boa sorte aí, né?
Obrigado, Luciano. E realmente é um desafio muito grande mesmo para o IFES. Tá fazendo a compostagem do pó de café usado, né? Dos materiais da cantina também, né? Das escolas que tem cantina, ou restaurante universitário, que seja, né? É muito resíduo que é gerado, né? Então é importante que se tenha esse trabalho, né? Agora está fechado, né? A cantina, né? O refeitório. Mas para quando voltar, né, fica esse grande desafio para a gente, até para poder implementar uma horta escolar, né, um laboratório vivo, um jardim sensorial terapêutico, né, que a gente tem essa ideia de estar implementando aqui no nosso campus. O Anderson fez um comentário falando sobre o lodo biológico seco de um processo de tratamento de efluentes, né, de esgoto, que também serve para o processo de compostagem, né, ele está certo disso, ele colocou. Ele está certo, só que ele não é tão fácil de ser utilizado. Por exemplo, quando a gente pensa em produção de alimentos, ele tem um uso restrito. Então, lodo por exemplo, a maturação sempre é acima de 6 meses. Então, para poder utilizar ele é bem mais complexo, além de ele ser priorizado para para flores, para outro tipo paisagismo, ele não é utilizado para a produção de alimentos, não. Exatamente, para manter, né, esse cuidado. Mas é verdade, o lodo biológico também é um excelente, vamos falar assim, produto para fertilizar, né, ou um fertilizante para o solo, né? Especificamente por essa carga de matéria orgânica positiva, né? E, Luciano, cara, fantástica essa tua experiência aí com a composteira de caixa d'água. Eu até estava curioso com a relação da quantidade de lixiviado, chorume, né, biofertilizante que sai, porque realmente acredito que seja uma quantidade muito alta e também a posição para aquela quantidade de resíduos, né? A quantidade de chorume deve ser muito alta, então o tratamento dele deve ser complicado, não é não? Você está aprendendo, tá? Eu tenho até... Não está ouvindo, Luciano. Agora? Alô? Aí tá melhor. Tá vendo? Tá vendo? Isso. Abre o microfone de novo. Vê se tá aberto aí. Aí, tá certo. O que acontece? Aqui, o jovem, colega, anteriormente, quando a gente estava em grupo coletivo, tem da horta aqui, eles estavam questionando sobre o mosquito. A gente vai ouvindo, né? Uma moradora lá do lado da horta, aí estava começando a relacionar, ela estava entendendo que o mosquito estava sendo originário na composteira. Para mim, isso era muito difícil de entender, mas eu respeitava, né? Ouvia para ver qual que é, porque, né? Então, o que acontece? Qual a conclusão que nós chegamos lá? Nós estávamos juntando o efluente, tá? O chorume nessa caixa d'água. A nossa caixa d'água nós dividimos em duas partes. Fizemos uma armação de madeira, aí um lado nós colocamos a parte sólida, e é lógico que um sólido desse às vezes tem 80% de água, né? 80% de água, né? E depois, com o tempo que ele fica quietinho ali, a água vai sedimentando, vai para o fundo, né? E aí realmente, aí a outra parte da caixa, um círculo, né? A outra parte era separada para a atenção dos líquidos. Aí, como a colega estava entendendo que estava dando um mosquito aqui, ela estava achando, estava com muito medo aqui de mosquito, essa questão essa chikungunya, esses problemas, né, de cidade, né? Então, o que nós chegamos? Conversamos, aí vimos, o que nós vamos fazer? Aí, o que os colegas chegaram à conclusão lá, os demais, vamos fazer o seguinte, nessa outra parte, nós começamos a botar material com alta relação CN, pessoal, que é ele falou bem assim, gramado, né? Cascas. Então, nós pegamos, Juan, nessa outra etapa, onde tinha os líquidos, nós botamos capim seco.
E aí, realmente, ele absorveu esse... Hoje, então, o líquido então, a gente não vê mais. Ele pode estar até debaixo de uma lâmina, né? Ele pode estar debaixo dessa camada de capim seco, entendeu? Então, a princípio, nós estamos colocando bastante material seco, então ele está absorvendo esse outro líquido, tá? Então, por enquanto, a gente não vê mais, não, na caixa d'água aqui. Foi uma forma dessa senhora ficar mais tranquila. Ah, tá. Uma das coisas que a gente percebeu aqui, pessoal, é que a caixa, em determinado momento, estava ficando talvez mal fechada, então a colega estava achando que estava vindo mosquito de lá. Eu já fui com aquela... Nunca tiraria ter mosquito lá, né? Eu já tinha essa opinião, essa verdade. Só que eu tive de ter o respeito de ouvi-la falar, né? Aí, em grupo, pessoal, como que é? Às vezes é mais desgastante, mas a gente consegue chegar a uma conclusão. Depois envolver outras pessoas, que essas pessoas falam, não, então vamos fazer o seguinte, para tirar de você essa preocupação, vamos botar capim seco. Então botou esse capim seco, parou essa dúvida lá, tá? Como também questão de casca de laranja, como teve essa questão do rato. Então foram coisas, dificuldades que nós temos, e às vezes ficaria mais fácil a gente sair do grupo, mas é uma coisa boa, é uma aprendizagem, em grupo mesmo, tira a aprendizagem e resolve, né? E resolvemos. Agora está funcionando direitinho. Né? Inclusive lá na nossa horta, nós estamos até para fazer, só que agora nós estamos nessa questão da pandemia, né? Nós estamos para fazer alguns encontros e aí abordar o biofertilizante, que é um produto bastante interessante nisso aí. Trabalho coletivo é sempre um desafio, né, Luciano? Trabalhar com gente nunca é 100% fácil. Né? Cada pessoa tem seu ponto de vista, né? Mas é gratificante porque o aprendizado é coletivo. E esse é um desafio, né? Muitas vezes a gente pensa em fazer uma prática sozinho, mas em grupo você troca experiências, né? E esse momento que a gente está tendo aqui agora é justamente para isso, para gerar esse aprendizado, né? Gerar essa troca de saberes, né? E que a gente saia daqui motivado, né? Desafiado a implementar essas práticas no nosso dia a dia. Teve uma apresentação de trabalho de ecoprojeto integrador, agora logo antes desse mini curso, onde os alunos estavam ensinando a como fazer o reaproveitamento integral de alimentos, né, de cascas de alimentos. Então, criaram um canal no Instagram chamado Reaproveita Saudável, que ensina a fazer brigadeiro de casca de banana, várias outras receitas utilizando cascas, utilizando talos, coisas que geralmente as pessoas jogam fora e que tem um potencial nutricional muito elevado e que não precisava ir para o lixo. Né? Então, para estar melhorando a segurança alimentar e nutricional das pessoas, isso é importante também. A gente fazer esse aproveitamento integral dos alimentos e fazer esse aproveitamento deles na forma de compostagem para estar alimentando nossas plantas, para estar alimentando a terra que a gente vive, né? Não só sugar, extrair a terra, né? É importante a gente alimentar ela também, para estar produzindo esses adubos naturais, não depender da indústria, né? Isso aumenta significativamente a autonomia dos agricultores, a autonomia das hortas urbanas, no sentido de não precisar de insumos externos. Isso é uma das grandes vantagens da visão da agroecologia, né? Você ter autonomia perante os processos. Eu até tinha esquecido de falar ali daquele Pila Verde, lá do Rio Grande do Sul, né? Os moradores vendem o seu lixo orgânico para a prefeitura, e a prefeitura composta e vende para os agricultores do município pela metade do preço que eles pagariam pela tonelada do adubo. Então, isso isso beneficia a todos, né? O meio ambiente, beneficia a sociedade, uma cadeia completa. E, bom, alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação? Não, eu passo para o Juan fazer as considerações finais dele e agradeço, né, mais uma vez pela presença de todos e todas. A gente espera que vocês tenham aprendido bastante e que principalmente coloquem em prática aquilo que aprendemos, né? Então, agradeço mais uma vez e vamos mantendo contato. Se o Juan quiser deixar o contato dele também, fica à vontade. Então é isso, pessoal. Gratidão imensa. Beleza, Pedro. Muito obrigado, realmente. Muito obrigado a todos, Luciano, Maísa e todos aqueles que chegaram a perguntar, né, ter dúvidas. E realmente aqui a ideia é inspirar para vocês replicarem esse tipo de práticas que são
ambientalmente corretas, cuidar pela nossa terra, cuidar pelo meio ambiente, e o que precisarem, meu e-mail eu vou deixar também, vai estar no link, pode compartilhar, Pedro, também no YouTube, assim como também meu Instagram, que é Juanf Colômbia, é facinho, até vou colocar aqui já no chat, né? E, bom, o que precisarem, a gente tá aí, beleza? Muito obrigado, Pedro, muito obrigado também à Semana de Meio Ambiente do IFES. Valeu, grande abraço e tudo de bom. Valeu, gente. Abração. Bom fim de semana para todo mundo. Valeu, Juan.